Que o Senhor abençoe todos vocês hoje. Mais uma vez estamos aqui diante da presença do nosso Deus e também eu estou aqui diante de vocês para a meditação, para o ensinamento da palavra do nosso Deus. Nós não temos por que nos cansar de ler a Bíblia, de meditar nela e aprender de Deus todos os dias da nossa vida. O Senhor, ele sempre ensinou para o homem, desde a sua criação, que o homem tinha que honrar a Deus, louvar a Deus, glorificar Ele. E ele ensinou para o homem que o propósito que Deus teve quando fez o homem era que os seres humanos fossem para o louvor e a glória do nosso Deus. Mas as pessoas acabaram fugindo daquele propósito. Eles se esqueceram de Deus, mas nós estamos aqui. E Deus, Ele nos achou, Ele nos buscou, Ele nos chamou, e nós estamos aqui neste caminho, na luta, que vai continuar até o nosso último dia. Mas temos muitos momentos felizes. É maior e são muito mais os momentos alegres que Deus nos dá do que as tribulações e os dias ruins que tivermos. Quando temos tribulações de dias ruins, nós sabemos o que temos que fazer, que é procurar a oração, buscar o Senhor para que Ele nos guarde, nos cuide e Ele tire as coisas ruins da nossa vida, Ele nos abençoe e nos ajude. Tem pessoas que escrevem para mim me contando que elas são muito perturbadas pelos demônios, pelos espíritos ruins, e eles não deixam elas dormirem, não deixam elas em paz, nem de dia nem de noite. E as pessoas não conseguem sossegar, não conseguem ter sossego. Então, o que elas têm que fazer? E o que vocês têm que fazer? Nós não podemos fazer nada. O único que vocês podem fazer é orar ao Senhor, clamar para o Senhor e falar: Senhor, você está me vendo, você sabe a minha situação, a minha aflição, a minha tribulação. Olha para mim, olha a perseguição do diabo, olha os espíritos maus. Isso aqui é por causa de bruxarias, feitiçarias, é por causa de maldições. E eu acabo sendo perseguido desse jeito. Eu te peço para me libertar. Me liberta, liberta o meu parente. Senhor, tem misericórdia. Nos liberta, Senhor. Repreende aqueles espíritos maus, repreende essas bruxarias, essas feitiçarias, tira elas de nós. É isso que nós temos que fazer. Não fiquem em desespero, façam aquilo e vocês vão ver que Deus vai ter misericórdia e Ele vai ouvir vocês e vai libertar vocês, porque não tem outro jeito, não tem mais solução. É só a oração e clamar para o Senhor repreender as bruxarias, as feitiçarias e repreender os espíritos maus. E antes de nós seguirmos para o nosso ensinamento de hoje, que é muito interessante, antes nós vamos cantar para o Senhor. Podem se sentar, podem ficar confortáveis e abram os seus inários, aqueles que tiverem inário. E vocês vão abrir no hino 220. Um hino muito famoso que chama Eu Fui Escolhido por Deus. Todos nós fomos escolhidos por Deus. Então nós vamos cantar para o Senhor e agradecer a Deus por Ele ter nos escolhido. Por termos o privilégio e a misericórdia de Deus olhar para nós. Então, alegres, vamos cantar. Vocês já acharam? Eu acho que sim. E no 220, eu fui escolhido por Deus. Escogido fui de Dios en el amado, en lugares celestiales su bendición me dio. Antes de la creación el plan fue hecho por su santa voluntad.
Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará. Y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Tengo un sello que el Espíritu me ha dado. Cuando mi confianza puse solo en mi Salvador, prenda que el Señor me dio de vida eterna. Escogido fui de Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará. Y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Me escogió para alabanza de su gloria. Y sentóme en las alturas con Cristo mi Señor. Grande fue la admiración al ver su gracia, cuando me escogió mi Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará. Y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Obrigada, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por esta chance, por esta oportunidade de estarmos aqui novamente. Novamente aqui, Senhor, nos ajuda para sermos fiéis, firmes, para perseverar nos teus caminhos. É desse jeito que nós temos que orar para o Senhor. E hoje, eu sei que vocês já estão confortáveis, sentados nas suas casas. Então, agora vamos falar de um assunto complexo, difícil, que chama o casamento. Eu vou falar disso porque chegaram para mim muitos e-mails me pedindo para falar disso. Muitos e-mails pedindo, irmã, fala sobre o casamento, porque tem muitos divórcios. Agora, nessa pandemia, houve muitos divórcios, muitas separações, muito desamor nas famílias, nos lares, entre os casais. Nós não sabemos se foi por causa da pandemia que todas aquelas coisas aconteceram, ou o problema já vinha desde antes, mas ainda estava escondido. Não sabemos. Mas acontece que estão me pedindo para falar sobre o casamento muito. Mas é difícil, é muito difícil, porque nós poderíamos falar sobre o casamento só dentro da igreja do Senhor. Só dos casamentos que foram feitos na igreja, dos crentes que assistem à igreja e já estão faz muitos anos nela. Nós poderíamos falar só nesse aspecto, esse tipo de matrimônios. Se nós formos falar do casamento no geral, é muito difícil. É muito difícil porque o mundo tem um conceito diferente sobre o casamento. Para o mundo, o casamento é um ato social. É um ato que é feito e as pessoas pensam, se der certo, se a gente combinar, tudo bem. Se a gente se entender, tudo bem. E se não, a gente se divorcia. O mundo pensa desse jeito, que é um ato social. Uma coisa que pode ser resolvida por meio do divórcio e pronto, acabou. Mas o mundo não sabe por que Deus criou o casamento. O mundo não sabe por que Deus
fez casais? Por que ele juntou casais? Eles não sabem o ensinamento do casamento, da união de um homem e de uma mulher para ter filhos. Ou, bem, para que eles possam viver juntos se eles não puderem ter filhos. Para que eles sejam marido e mulher. Para que eles se apoiem. Para que eles sejam a ajuda idônea um do outro. Deus fez o casamento também como uma representação do futuro. Como uma representação, como a sombra, como um símbolo, um simbologismo do futuro. O Senhor também fez o casamento por causa disso. Então, hoje, nós vamos ler poucos versos, porque não vamos nos estender em todos os casos que nós achamos na Bíblia, mas vamos ler sobre o fundamento. Quando Deus fez esse ato do matrimônio, por que ele fez e para o que ele fez? Qual foi a finalidade disso? Nós vamos ver por meio daquela ótica, porque nós conseguimos enxergar o casamento desde diferentes pontos de vista, mas hoje nós vamos falar do ponto espiritual, da representação da figura do símbolo, do porquê Deus fez o casamento para que pudesse representar no futuro um casamento perfeito que vai ser feito. No futuro vai ser feito um casamento perfeito, umas bodas perfeitas. Então, vamos falar no decorrer da nossa leitura. Então, como foi criado o casamento? Em Gênesis 2, 24. Em Gênesis 2, 24, o Senhor ensina. Ele colocou Adão e Eva naquele lugar, naquela posição de ser marido e mulher. E fala para eles aqui no verso 24, Gênesis 2, 24, fala que depois de Deus ter feito o homem, do próprio homem ele fez a mulher e deu ordens para eles, falou para eles morarem lá no paraíso e deu ordens para eles de tudo que eles tinham que fazer, para eles dar nomes para os animais, para eles cuidarem da terra, para eles desfrutarem e comerem de todo fruto, menos o da árvore do conhecimento do bem e do mal. É uma fruta, não fala que fruta, não foi a maçã, só fala que era uma fruta. As pessoas inventaram que era uma maçã, mas só fala aqui que era o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus falou para eles não comerem, porque se eles comessem, ele ia castigar eles com a morte. Eles iam morrer. Foi só isso. E aí é quando o diabo vem e engana Eva. E o diabo entra, ele possui uma serpente, e a serpente fala com a Eva e faz ela cair no pecado, na tentação, na prova. E ela desobedeceu, ela comeu do fruto, e depois que ela comeu, ela foi procurar o marido dela, Adão, e dá para ele comer também. Então, essa é a história do Adão e da Eva. Deus deu para eles ordens, instruções. E quando Deus fez a mulher, Adão falou, ela é osso dos meus ossos, porque Adão percebeu que Deus tinha feito a mulher da costela do corpo dele. E diz aqui no verso 23, vocês acharam Gênesis 2, 23? Fala, então disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, e esta será chamada varoa, porque do varão foi tomada. E no 24 fala, portanto, aqui Adão profetizou, aqui Adão falou uma profecia, Adão falou na sua profecia, portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe. Isso aqui é uma profecia. E vocês sabem por quê, irmãos?
Porque naquele momento, Adão e Eva existiam sozinhos, eles não tiveram pai nem mãe. Então, se Adão estivesse falando humanamente, de onde que ele ia tirar essa informação? Se ele não sabia o que era um pai nem uma mãe, mas ele estava profetizando, Deus falava pela boca de Adão para que eles mesmos ouvissem essa profecia. E fala: portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Quando diz para eles serão ambos uma só carne, fala que eles iam virar marido e mulher. Na parte da intimidade, é isso que se chama ser uma só carne. Foi o que Deus disse, ou o que Deus profetizou pela boca de Adão. Eu acho que Adão e Eva, eles ouviram isso aqui e eles não entenderam. Eles não entenderam porque naquele momento não existiam mais seres humanos, não tinha mais pessoas ao redor deles. Eles não entenderam o que era deixar o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão ambos uma só carne. Mas o Senhor, ele já estava olhando para o futuro. Deus estava dando a importância do casamento aqui, fazendo ele ser um ato muito importante na vida dos seres humanos, porque o casamento ia representar ou simbolizar no futuro umas bodas que vão ser celebradas. E é por causa disso que Deus cuidou tanto do casamento, fez ele ser respeitado. Ele queria que fosse respeitado pela humanidade, que a humanidade valorizasse o casamento, a união entre um homem e uma mulher para serem marido e mulher. E vamos continuar lendo em Deuteronômio. Depois de Gênesis, segue Êxodo, Levítico, Números e vamos chegar em Deuteronômio, que é o 5º livro de Moisés, no 24:1. Deuteronômio 24:1. Aqui Deus deu instruções. Aqui no livro de Deuteronômio, nós estamos no 5º livro de Moisés e já tinham se passado muitos anos, séculos, muitos séculos tinham se passado desde a criação de Adão e Eva. E Deus aqui, ele falava com Moisés e ensinava para ele, dava para ele os mandamentos, as leis, as ordenanças, os estatutos. Ele dava ordens para Moisés de como ele tinha que conduzir o povo, como que ele tinha que ensinar para o povo os mandamentos de Deus, as leis de Deus. Mas como já tinha se passado séculos e Moisés lutava com aquele povo no deserto, porque vamos lembrar que Moisés tinha saído com o povo de Israel do Egito, eles tinham passado pelo deserto e eles estavam lá morando no deserto. E vamos lembrar que eles estiveram 40 anos no deserto. 40 anos onde Moisés teve de lutar contra o povo, contra a rebeldia, a teimosia, a murmuração, a exigência deles, a ingratidão deles e tudo o que eles fizeram com Moisés, porque o povo sempre ficou contra ele, por ele ter tirado eles do Egito. E no meio dele surgiu o problema dos casais quererem se separar. Então, lá eles celebravam os casamentos e já tinham surgido problemas e separações, porque eles não suportavam mais ficar um do lado do outro, falavam para Moisés: eu não posso mais viver com aquela mulher. Mais do que tudo, eram os homens, porque as mulheres, elas não tinham autoridade naquela época. Elas tinham que se sujeitar, gostassem ou não do jeito como o homem tratava elas, elas tinham que calar. O máximo que ela fazia era reclamar com os pais dela. E com certeza eles tentavam resolver o assunto. E os homens reclamavam que eles não queriam morar mais com essa porque eles tinham se apaixonado pela outra e eles queriam se separar. Então, quando Moisés viu todos aqueles problemas surgirem,
por causa dos casamentos, por causa dos casais, Moisés disse: tudo bem, eu vou deixar vocês se divorciarem. E aqui em Deuteronômio 24:1, Moisés fala para eles: quando alguém tomar mulher e se casar com ela, se depois ela não lhe agradar por haver encontrado nela alguma coisa vergonhosa, a coisa vergonhosa que fala aqui era a possibilidade dela não ser virgem. Se ele conseguia provar que ela não era virgem ou achava algum outro tipo de doença nela ou coisa diferente, ele então procurava um motivo para se separar. Então Moisés disse: tudo bem, escrever-lhe-á uma carta de divórcio. Vai escrever uma carta de divórcio para ela e la dará em sua mão, na mão da mulher, e a despedirá de sua casa. Porque Moisés, ele se viu na posição de aceitar essas coisas. Porque os homens, o povo, estava pecando, eles estavam ofendendo a Deus. E Deus tinha se enraivecido com o povo. E por causa disso, Deus não ajudava mais eles, Deus não dava para eles o amor, a compreensão, o carinho, a paciência, a calma. Deus não resolvia os problemas deles. Deus tinha se afastado porque todos eles estavam pecando diante de Deus, então deixou eles sozinhos. E quando eles estavam sem Deus e sem a ajuda de Deus, surgiram todos esses problemas. E aí eles não conseguiam mais se tolerar, se suportar. Ele falava que não queria mais viver com ela. Eles achavam problemas, achavam muitas desculpas e eles queriam se divorciar. Então Moisés falou: tudo bem, então façam. Mas Moisés só deixava eles se divorciarem se houvesse uma fornicação, um adultério ou talvez uma doença, alguma coisa diferente nela que talvez não deixasse ela cumprir com os seus deveres conjugais. Era o único que ele permitia que, se tivesse alguma coisa vergonhosa, ele permitia que eles se divorciassem. No entanto, Deus falava para Moisés que não era isso que ele queria para o povo. Ele queria que todo homem e toda mulher, quando eles se unissem em casamento, fosse para sempre. Ele queria que o homem e a mulher, quando se juntassem e virassem marido e mulher, ele queria que eles estivessem desse jeito, que eles se compreendessem, se amassem e trabalhassem juntos, tivessem uma família, agradassem a Deus, louvassem a Deus, honrassem a Deus com o seu matrimônio, com o seu casamento, e que esse casamento fosse para sempre, porque os dois iam ser uma só carne. Foi o que Deus teve que ensinar para Moisés. E além disso, o Senhor disse: porque o plano que eu tenho para o futuro é que eu também vou me casar. Eu também vou ser marido de um povo. E eu vou celebrar umas bodas no final. E então as cerimônias de casamento dos seres humanos, a união dos homens e das mulheres tinham que representar as bodas que Deus faria no futuro para que eles compreendessem o valor, a importância de um casamento, para que eles valorizassem e compreendessem como que eles valorizam a Deus com aquela união, como eles honram a Deus com a união. Era o que Deus queria. E agora vamos continuar em Isaías, vamos para Isaías que fica depois dos Salmos, no 54:5. 54:5, capítulo 54, no verso 5. Isaías, o profeta. Já tinham se passado muitos séculos depois de Moisés ordenar que eles poderiam dar uma carta de divórcio por causa dos problemas que nem ele mesmo conseguiu resolver. Por causa disso, o profeta Isaías, quando o povo de Israel já estava sendo governado pelos reis,
O problema que surgiu era muito forte, era muito grande, era muito difícil para eles conseguirem lidar. Como era difícil de lidar, Deus ensinou para o povo que ele ia virar o marido para o povo de Israel. E que aquele povo de Israel seria a mulher dele, a esposa de Deus, e Deus ia ser o seu marido. E do jeito que o homem e a mulher se amam e se apaixonam, Deus também tinha se apaixonado pelo povo de Israel lá no Egito. Ele se apaixonou e então ele disse para Moisés: tira eles do Egito porque eu vou abençoar eles. Porque o Senhor falou que ele ia ser o marido deles, ia cuidar deles, ia cumprir com todos os deveres com aquele povo. E é por causa disso, aqui em Isaías, no capítulo 54, Deus falou pela boca de Isaías para o povo de Israel, para os profetas, para os governadores, para os principais, os príncipes, os reis. Ele falou para eles, disse para eles no verso 5. Disse para eles que o Senhor aqui, ele falava que o povo físico, eles estavam pecando porque eles pecaram o tempo todo. Mas quando Deus enviou as mensagens pelos profetas, ele enviava mensagens de esperança, de promessas formosas para o futuro. Mas é claro que o Senhor, ele estava enxergando um futuro muito diferente, um futuro formado pelo Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele ia conseguir fazer aquele povo perfeito, santo, que Moisés não tinha conseguido. O Senhor Jesus ia conseguir. Então o Senhor enviou pelos profetas mensagens para o povo de Israel para ver se eles pelo menos tinham vontade de se congregar lá e falar: eu quero fazer parte daquele grupo, eu quero estar lá para receber aquelas bênçãos e promessas que Deus oferecia por meio dos profetas. E aqui o Senhor falava com eles como marido, mas ele sabia que não era para aquele povo físico, que não eram eles quem iam ganhar aquela bênção, aquela graça, era para o povo futuro, eles iam conseguir. No verso 1 fala: regozija-te, ó estéril, a que não dava luz, e rompem canções e gritos de júbilo, a que nunca esteve em pranto, porque mais são os filhos da desamparada do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o lugar de tua tenda e as cortinas de tuas habitações sejam estendidas. Não impeças, alonga tuas cordas e reforce tuas estacas, porque te estenderás a mão direita e a mão esquerda, e tua descendência herdará as nações. Aqui fala com a igreja, a esposa do Cordeiro. O Senhor Jesus, no futuro, vai celebrar umas bodas com a sua igreja, com o seu povo santo e perfeito que ele mesmo está aperfeiçoando, porque ele ficou encarregado de fazer eles, criar eles e depois aperfeiçoar eles. E ele vai celebrar essas bodas. Por causa disso, para Deus é tão importante o casamento. E Deus fala: se você fala que vai casar com uma mulher, você vai ter que amar ela até o fim dos seus dias, porque vocês estão me honrando, porque vocês estão representando aquelas bodas que eu farei no futuro com a minha igreja. Fala: não temas, porque não serás envergonhada. E no 5 fala: porque teu marido é teu criador. Aqui fala com a igreja. E o povo de Israel ouviu essa profecia na antiguidade por meio de Isaías, mas Deus sabia que essa promessa aqui era para o futuro. Para o futuro com Cristo Jesus e o povo dele que ele redimiu. No 5 fala: porque teu marido é teu criador, o Senhor dos exércitos é seu nome, e teu redentor é o Santo de Israel, Deus de toda a terra será chamado. E é mesmo, porque como uma mulher desamparada e triste de espírito, o Senhor te chamou, e a esposa da juventude. A esposa da juventude fala quando ele esteve lá no Egito com Moisés e Josué. E ele fala como a esposa da juventude pode ser repudiada, diz teu Deus.
Deus aqui falou com uma esposa e ele falava para ela: Eu sou teu marido e olha todas as bênçãos que eu tenho no futuro para ti. Então, Deus, ele estava contando para o povo dos planos que ele tinha sobre aquele casamento. E para que todas as pessoas entendessem o que significa um casamento e qual é o valor de um casamento, ele dava esse exemplo, falava para eles, aqueles que estão se juntando, estão se casando, aqueles que vivem como homem e mulher e estão se juntando para ser um casamento, para ser um casal, vocês falam que estão apaixonados, saibam que é isso o que eu quero com o meu povo, com a minha igreja no futuro. Eu quero ser o marido deles e eu quero que a igreja seja uma mulher perfeita. Fala que o Senhor Jesus, ele está trabalhando para formar a esposa dele e ela vai ser perfeita, sem mancha, sem ruga. E a esposa é todos os homens e mulheres que vão se converter a Deus e vão virar filhos de Deus. Eles juntos formam aquela mulher, aquela esposa vestida e pronta para celebrar aquelas bodas. E é por causa disso que o Senhor queria que nós experimentássemos o que é se casar, para do mesmo jeito conseguir valorizar o porquê é tão importante para Deus, que não é uma brincadeira, não é um compromisso social, não é brincar com os sentimentos de alguém, não é só por uma briga ou uma discussão, alguma coisa que deu errado entre eles. Não dá para só falar, eu vou me divorciar e o divórcio é a solução. Não se preocupa, para isso nós podemos nos divorciar, como se fosse uma brincadeira. Como eu disse para vocês no começo, é desse jeito que o mundo pensa. Então, o ensinamento de hoje eu estou dando para a igreja, não para o mundo. Porque como eu vou fazer o mundo entender o valor do casamento? Eu não posso, mas eu posso fazer a igreja entender. Então, o ensinamento de hoje é para a igreja, para aqueles que já entenderam e compreenderam os caminhos maravilhosos do Senhor. Se tem pessoas recentes, novas, que ouvem agora o ensinamento, com certeza elas podem gostar ou talvez não gostem. Mas é para a igreja, para os crentes é um ensinamento, porque para o mundo seria um outro tipo de ensinamento. Porque as pessoas no mundo acham que é uma brincadeira, que o casamento é uma brincadeira, mas não é. E aqui nós estamos lendo que o Senhor fala, teu marido é teu criador. Deus é o nosso criador e fala que ele também é o nosso marido. Todos os homens e mulheres que se converteram para Deus, que seguem o evangelho perfeito, são a esposa do Criador. Ele é o nosso esposo, o nosso marido. Bendito seja o nome do Senhor. Agora vamos continuar em Jeremias. Vamos continuar em Jeremias, no capítulo 3. Jeremias também, Deus usou ele para falar sobre o assunto do casamento. O assunto do casamento, falar daqueles casais que tinham se casado conscientemente, sabendo que era para honrar a Deus. Porque com o nosso casamento nós honramos a Deus. Jeremias 3,14 fala... Deus fala para eles, para o povo de Israel, na teimosia deles, na desobediência deles, falou para eles pelo Jeremias, convertei-vos, filhos apóstatas, diz o Senhor, filhos rebeldes, porque eu sou o vosso Senhor, o vosso esposo, e vos tomarei um de cada cidade e 2 de cada família, e vos conduzirei em Sião. Quer dizer... que o Senhor falava para eles se converterem, porque ele era o Senhor deles, o marido deles. Aqui falava o Senhor Jesus, e ele disse, vos tomarei um de cada cidade, um de cada país. Isso aí é uma metáfora, e 2 de cada família. Então, ele queria fazer eles entenderem que não todos de uma família iam se salvar, por exemplo. E que nem todos de uma cidade iam se salvar, só alguns.
Fala, e vos introduzirei na minha igreja, na minha congregação. Porque Sião é a igreja, é a congregação de Deus. E fala, vos introduzirei, porque eu sou o vosso marido. Percebam o valor que o matrimônio, que o casamento tem para Deus, desde Adão e Eva. Para Deus, isso é muito importante. E em Jeremias 31, no verso 32. No verso 32, Jeremias continua profetizando e admoestando aquele povo rebelde. E o Senhor fala aqui pela boca de Jeremias, no verso 31, eis que vem dias, no futuro, vem dias, diz o Senhor, nos quais farei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. A nova aliança foi a que ele fez com o Senhor Jesus na cruz do Calvário. E fala que aquela aliança não era como a aliança que ele tinha feito. Fala, aquela aliança nova que eu farei no futuro não será como a aliança que eu fiz com os vossos pais. Não é a mesma aliança que Deus tinha feito com aquele povo que saiu do Egito, que Moisés teve que ensinar para eles as leis, os mandamentos, tudo aquilo. Não era para aqueles pais. Fala que o Senhor fez uma aliança quando Moisés esteve no Sinai e ele recebeu as tábuas da lei, mas ele fala que não é essa aliança mais, a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito, porque eles invalidaram minha aliança. Mesmo que o Senhor falou, mesmo sendo eu o marido para eles, diz o Senhor. Fala que o Senhor foi o marido para aquele povo que saiu do Egito pela mão de Moisés. Ele foi o marido para eles lá naqueles 40 anos que Moisés esteve com os israelitas. Ele esteve lá com aquele povo por 40 anos e fala aqui que ele foi o marido deles. Mas mesmo assim, eles não valorizaram ele, nem honraram ele, nem consideraram ele. Começaram a fazer o contrário do que Deus tinha falado para eles, do que Deus queria que eles fizessem. Ele queria que aquele casamento fosse para sempre e que os casamentos que eles celebrassem fossem para sempre, mas eles começaram a se divorciar e começaram os homens, cada um, a fazer a sua própria vontade. Vamos continuar agora para o Novo Testamento, em Mateus 19. Mateus 19, no Novo Testamento, nós estamos falando do valor do casamento. O significado, o objetivo que Deus teve quando ele celebrou o primeiro casamento entre Adão e Eva. No livro de Mateus 19, no verso 1, rapidamente nós vamos ler desde o 1 até o 9, que fala: o Senhor Jesus aqui pregou o seu evangelho lá na Jerusalém. E fala aqui, e aconteceu, no capítulo 19, 1, vamos acompanhar, fala: e aconteceu que quando Jesus concluiu essas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judeia, do outro lado do Jordão, e seguiram-no muitas multidões e curou-os ali. Então aproximaram-se de Jesus os fariseus para colocá-lo à prova, dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Eles queriam tentar o Senhor, queriam provar ele, testar ele. Por causa disso, fizeram uma pergunta intrigante para ele. Falaram: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? E o Senhor respondeu para eles: não tendes lido nas Escrituras, na lei de Moisés, nos 5 livros de Moisés, não tendes lido em Gênesis que quando Deus fez o homem e a mulher, fala: não tendes lido que aquele que os criou, que é Deus, desde o princípio os fez homem e mulher? E vocês não ouviram quando ele falou:
Por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. O Senhor falou para eles: vocês não ouviram falar aquilo? Assim, já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. Quer dizer, aquilo que Deus juntou não pode ser separado pelo homem, tentando se justificar por qualquer desculpa, por qualquer motivo, para justificar a sua separação ou o seu divórcio. É isso que o Senhor falava para eles. Deus disse para Adão e Eva, disse para eles: vocês dois vão ser uma só carne. E fala, o que Deus juntou não tem que ser separado pelo homem. E fala que responderam para ele: por que, pois, mandou Moisés dar carta de divórcio e ele deixou o homem repudiar a mulher? E o Senhor respondeu para eles: por causa da dureza de vosso coração, pela rebeldia, pela teimosia, pelo pecado de vocês, pelas suas teimosias, pelos seus caprichos, porque vocês foram rebeldes, foram teimosos. Por causa disso, Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres e ordenou a carta de divórcio. Porém, não foi assim desde o princípio da criação, desde Adão até Noé. Isso nunca tinha acontecido, fala. Não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação ou adultério, e se casar com outra, cometerá adultério, e o que casar com a repudiada cometerá adultério. É um ensinamento muito forte. Por causa disso, eu falo que esse ensinamento aqui só vai ser recebido pelos filhos de Deus. O Filho de Deus é o único que recebe este ensinamento. Ou aqueles que vão se converter em filhos de Deus. Toda pessoa que virar filho de Deus, porque já temos filhos de Deus, outros vão se converter, vão virar filhos de Deus, e outros estão no processo de mudança, de virar filhos de Deus. Eles vão conseguir cumprir isso aqui porque eles estão compreendendo a doutrina. Porque os filhos de Deus, eles aprendem doutrina, eles aprendem os caminhos do Senhor e falam: eu entendo, eu compreendo e eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu fiz e eu sei para onde que eu estou indo. Então agora eu sei como agir na minha vida e eu tenho que lutar contra o inimigo, contra o diabo, porque eu não posso permitir o diabo vir roubar as minhas bênçãos, roubar a minha vida eterna. Então eu preciso lutar porque eu entendi a doutrina agora. É esse o pensamento dos filhos de Deus, os que já são filhos de Deus. Outros estão virando filhos de Deus e outros no futuro vão ser filhos de Deus. E eles vão conseguir chegar nesse nível de entendimento do ensinamento que o Senhor está nos dando aqui, porque eles vão conseguir cumprir aquilo. Eles vão honrar a Deus com o seu casamento. Eles vão conseguir honrá-lo porque eles sabem qual foi a decisão que eles fizeram, o que eles fizeram. Mas quando alguém não entende a palavra de Deus, quando não compreende, quando as pessoas não entenderam a doutrina e acabam decidindo sem pensar, elas acabam se comprometendo sem pensar, elas não sabem o que elas estão fazendo, elas não sabem no que elas entraram, porque elas estão achando que o casamento é uma brincadeira, é uma coisa que elas acham que é desse jeito. E elas começam a entender e ter maturidade no caminho do Senhor, e elas mudam de opinião e entendem que o matrimônio, o casamento, não é uma brincadeira, é uma coisa séria e serve para honrar a Deus, para glorificar a Deus. Com essa compreensão, esse amor, esse carinho que os dois têm, estão lutando para chegar numa vida melhor e para chegar numa meta, para agradar a Deus em tudo. Então, o conhecimento da doutrina, a falta de doutrina, na verdade, e a falta de conhecimento da doutrina em muitos homens e mulheres levou eles a fazerem muitos erros. Temos de um lado isso, e do outro temos a rebeldia, a teimosia, que nem a teimosia do povo de Israel na antiguidade,
a dureza deles, pessoas que levam muito tempo na igreja e ainda não quiseram se converter para Deus, querem continuar vivendo nos prazeres deles, no mundo deles e satisfazer a carne deles, a vontade deles, aquelas pessoas também não vão conseguir entrar nesse grupo que o Senhor aqui nos mostra, porque também o pecado e a teimosia faz as pessoas se afastarem de Deus e não fazerem a vontade de Deus. Então, alguns se separam, alguns se divorciam e acabam com o seu casamento, se separam, eles fazem por não conhecerem a doutrina, por não saberem da doutrina, eles não têm entendido a doutrina do Senhor. E outros, pela rebeldia, pelo pecado, pela teimosia, porque eles amam mais o pecado e os prazeres do mundo do que Deus. Então, por muitos motivos, as pessoas se afastam e acabam fazendo o que Deus não quer e o que Ele não tem ordenado. E tem muitos homens e mulheres que escrevem para mim e me pedem para falar sobre o casamento. Eles falam: por favor, fala sobre o casamento, porque o meu marido falou que ele não me ama mais, que o amor dele foi embora e ele tem mais outras mulheres. Outra fala: ele pediu para nos divorciarmos. E nós não sabemos o que aconteceu com aquelas pessoas. Talvez elas chegaram na igreja já com problemas no casamento, talvez antes de conhecerem a palavra do Senhor. Eles já tinham se juntado como homem e mulher, como marido e mulher, mas o diabo interveio, ele entrou para tentar roubar a felicidade e a paz deles, e ele está ganhando a batalha. Mas eu falaria para aquelas pessoas: não deixe o diabo ganhar, luta pelo seu casamento. Mas isso só acontece quando os dois amam a Deus. Mas se um ama a Deus e o outro não ama a Deus, como que eu vou falar para eles lutarem pelo seu casamento se o outro não luta, ele não se interessa, ele não quer e não dá para forçar a pessoa? Então, eu falaria para a pessoa que está sofrendo: luta pela sua vida espiritual, luta pelo seu casamento até onde você puder e Deus que vai definir o restante. Porque é muito complexo, é muito difícil, tem muitos motivos, tem muitas coisas que acontecem nos casamentos, tem muitos motivos, muitas coisas que ninguém compreende, ninguém entende. Às vezes, as pessoas não sabem para onde que elas estão indo, por que elas estão vivendo, o que elas têm que fazer. Elas se sentem perdidas por causa de não estar com Deus, por não se arrependerem, por não buscar a Deus, por não serem sinceros. É muito formoso quando um homem e uma mulher acreditam e buscam a Deus e pedem para Deus ajudar eles e orientar eles, porque eles querem agradar a Deus. E os dois falam: é que nós queremos agradar a Deus com o nosso casamento. O que está acontecendo entre nós, Senhor? Nos ajuda. É isso é muito bonito. Mas tem tantos motivos. E como eu disse, tem o pecado, a desobediência, aquele que não quer procurar as coisas de Deus, não liga. E aqui em 1 de Tessalonicenses, vamos para 1 de Tessalonicenses, que fica depois de Romanos e Coríntios. Tem Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Tessalonicenses. Em 1 de Tessalonicenses 4:4, fala: no verso 1, eu vou ler rapidamente. Quanto ao mais, o apóstolo Paulo falava para a igreja da Tessalônica, nos crentes em Cristo daquela igreja, fala para eles: quanto ao mais, irmãos, ele fala nós porque ele estava com os outros discípulos quando ele enviou a carta para os irmãos. Por causa disso, ele fala: nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como aprendestes de nós, de que maneira deveis andar e agradar a Deus, assim andai, para que abundeis cada vez mais, porque vós bem sabeis que instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, visto que esta é a vontade de Deus, vossa santificação.
Ele falava para eles que a vontade de Deus é que eles fossem homens santos, mulheres santos, uma igreja santa, uma congregação santa que faz a vontade de Deus, onde todos estão juntos e todos viraram filhos de Deus. Fala que vos abstenhais da fornicação, dos adultérios. Que cada um, fala aqui, que cada um de vós saiba como possuir o próprio corpo. Fala que cada um de vós saiba ter a sua própria esposa em santidade e honra. Não na paixão da concupiscência como gentios, aqueles que não conheciam a Deus, que acham que o matrimônio é um ato social, que é como um circo para mostrar para o mundo que eles têm alguém, que eles moram com alguém, que eles casaram com alguém. Fala aqui que os filhos de Deus, eles têm que ter a sua esposa em santidade e honra. E quantas coisas nós ouvimos do mundo, porque ele fala para vocês não serem como gentios, as pessoas do mundo que não vão na igreja, as pessoas que vivem nas suas paixões. Na verdade, faz falta tempo para que nós consigamos falar de tantos aspectos do que acontece no mundo com as pessoas que não ligam para Deus, não têm a Deus. Aqueles homens que querem exibir as suas esposas, por exemplo. Tem homens que gostam de mostrar as suas esposas, de expor as suas esposas. Então exigem delas que elas usem coisas que deixem elas seminuas, que elas usem saias curtas e regatas ou blusas com decote para elas mostrarem o corpo delas, porque eles querem que todos percebam que ela é a mulher dele, que todos se apaixonem por ela e desejem ela. É isso o que nós chamamos paixões de concupiscência, da concupiscência. Porque eles querem que ela use mini saia para as pernas dela aparecer, e ele quer que ela use blusas transparentes e para eles andarem, para eles irem nas boates, para eles irem nos bares, para todos os homens olharem para ela e desejarem ela e invejarem ele. Eles querem isso. Eles querem que os homens invejem ele por ter uma super mulher. Então, eles querem que ela use tal e tal coisa porque ele quer que ela fique desejada pelos outros. Isso aí é uma paixão da concupiscência. Sem falar de outras coisas que eu sei que fazem no mundo. O que dizer daqueles lugares onde tem orgias, por exemplo? Onde o esposo fala pra esposa, porque contaram isso pra mim, escreveram pra mim que o esposo fala pra esposa que eles têm que ir num lugar onde fazem coisas em trios, onde fazem coisas em trios. E, lamentavelmente, nós conseguimos imaginar o que eles poderiam fazer em trios. 3 que podem ser um homem e 2 mulheres e um homem, mas o esposo está lá levando a esposa dele para fazer aquelas coisas, fazendo aqueles atos, desrespeitando, por exemplo, o esposo, desrespeitando ela e jogando ela para fazer aquelas imundícies com outra pessoa e ele assistindo porque ele gosta disso, porque ele fica satisfeito, porque para ele é um prazer. E eu não vou falar mais coisas, tem muitas mais coisas e eu sei que vocês sabem de muita coisa, mas é tudo aquilo que nós chamamos paixão da concupiscência. É tudo isso que o apóstolo falava, que cada um de vós saiba como possuir o próprio corpo, que é a esposa, em santidade e honra. Quer dizer, a sua esposa é só para você. A sua esposa é só para o seu prazer e no privado da sua casa, não para se exibir. Não para ninguém ficar exibindo e mostrando para os outros. Ela é só para você, porque Deus te deu ela. Como quando o Senhor falava com Ezequiel, quando o Senhor falou para ele que a esposa dele ia morrer, falou para ele, à tarde eu tirarei o desejo dos teus olhos. E o desejo dos olhos dele era a esposa dele, porque era só para ele
na privacidade, na intimidade da casa deles. E isso não era mal, nem era pecado. E Deus disse para Ezequiel: vou tirar o desejo dos teus olhos, porque o povo de Israel pecou tanto que eu vou me afastar deles. Como eu sou o marido deles, eu vou me afastar deles e eles vão ficar sem o desejo dos olhos deles. Porque o Senhor fez com Ezequiel, o que ele fez com a esposa de Ezequiel foi uma metáfora, mas era o desejo dos olhos de Ezequiel. Ele não foi exibir ela para outros homens, nem mostrar ela em outros lugares, nem na rua, fazendo ela se vestir para todos desejarem ela. Ele nunca fez isso. Então não se esqueçam. Não se esqueçam de 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, no verso 4. Não se esqueçam disso. Nunca se esqueçam disso. Para todos possuir a própria esposa em santidade e honra, para vocês sozinhos. E não na paixão da concupiscência, como aquilo que eu contei um pouquinho para vocês, porque eu não posso falar mais porque tem crianças. Então eu não posso falar abertamente sobre aquilo, mas vocês já conhecem. É isso que significa que o casamento é uma coisa respeitável. O matrimônio, o casamento, é um ato que é para glorificar a Deus, para honrar a Deus. E nós vemos isso aqui em Hebreus 13. O que fala Hebreus 13? Sobre o casamento. Em Hebreus 13, 4. O que fala? Eu acho que vocês já acharam, não é? Hebreus 13, 4, para vocês decorarem também. Seja o casamento honrado entre todos, e o leito sem mácula. Porque aos fornicadores e adúlteros, Deus os julgará. O que significa quando fala seja o casamento honrado entre todos e o leito sem mácula? Aquele leito sem mácula significa que não tem que ter adultérios nem fornicações de nenhum dos dois. Se aquele homem ou aquela mulher se juntaram em casamento, estão casados, moram juntos, ela não pode adulterar nem fornicar, e ele não pode adulterar nem fornicar. Porque se eles fazem aquilo, qualquer um dos dois, significa que o leito deles está com mácula, está maculado. Mas aqui Deus quer que o leito seja sem mácula. Quer dizer que ela tem que ser fiel com ele e ele tem que ser fiel com ela. Ser um para o outro, não é compartilhado com mais ninguém. Não é para vocês compartilharem, é só um para o outro, o casamento, o marido e mulher, o casal. É isso que significa leito sem mácula, quando vocês se respeitam e se valorizam no seu casamento. Porque o casamento que você tiver, a fidelidade que você tiver com a sua esposa, a fidelidade que você tiver com o seu esposo, representa o casamento que um dia o Senhor Jesus vai ter com a igreja dele, as bodas do Cordeiro. E eu não acho que o Senhor Jesus ia ficar fornicando, nem adulterando, nem sendo infiel, nem traindo a esposa dele. Porque fala que ele ama ela e ele está aperfeiçoando ela e santificando ela para conseguir apresentar para si mesmo uma esposa perfeita, sem mancha e sem ruga. Então não tem nenhum adultério nem fornicação no meio. Então o leito tem que ser sem mácula, porque o leito maculado é porque ou ela adulterou, fornicou, ou ele, um dos dois. Então, esse casamento não é mais honrado diante de Deus. Vocês estão falhando e pecando com Deus. E agora vamos continuar em 1 de Timóteo. 1 de Timóteo, que fica antes de Hebreus. No capítulo 3:2. No 3:2 fala... Aqui fala requisitos dos bispos.
como eu disse para vocês no começo, esse ensinamento aqui é para a igreja, para os crentes, para os filhos de Deus, para as pessoas que estão virando filhos de Deus e aqueles que ainda vão ser filhos de Deus. É para eles esse ensinamento. O restante são convidados de honra, tudo bem? Aqui no capítulo 3, no verso 2, fala: se alguém deseja o episcopado, ser pastor, evangelista, mestre, profeta, fala, se você deseja aquilo, é necessário, pois, que seja irrepreensível, marido de apenas uma mulher. Você tem que ser marido apenas de uma mulher. Não cabe adultério nem fornicação. Sóbrio, prudente, organizado, hospitaleiro, apto a ensinar. É esse o requisito. Agora vamos para Apocalipse. Vamos para Apocalipse 19. Apocalipse 19, no verso 7. Aqui temos as bodas que o Senhor vai celebrar no futuro. No futuro, o Senhor vai celebrar umas bodas, o Senhor vai ter um casamento perfeito. E esse casamento vai ser como Deus disse para Adão e Eva, que se unirá o homem com a sua mulher e os dois vão ser um só. É isso mesmo, um só. O Senhor Jesus sempre, quando ele ensinava, ele falava para o Pai na sua oração: Pai, que esses que você me deu, que eles vão vir a mim, que nós sejamos um só, como eu e você somos um só. É isso. Em Apocalipse 19:7 fala: exultemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque chegaram as bodas do Cordeiro. Como eu disse para vocês, isso aqui é para o futuro. Ainda não se cumpriu. Essas promessas aqui ainda não se cumpriram, porque o Senhor neste momento está no processo de mudar e transformar e fazer uma igreja perfeita, santa, a sua esposa que ele está preparando, está santificando ela para apresentar para ele mesmo e conseguir celebrar as bodas. Mas olhem o que vai acontecer no futuro. Exultemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe a glória, porque chegaram as bodas do Cordeiro, e sua esposa se preparou, e a ela se lhe concedeu vestir-se de linho fino. Vocês percebem como uma noiva com um vestido muito chique, resplandecente, limpo, e fala que o linho fino são as ações justas dos santos. Isso aqui é simbólico. Essa mulher formosa, vestida de noiva, pronta para o esposo, que é o Senhor Jesus, fala que ela está vestida com o melhor vestido, mas isso aqui é simbólico, é metafórico, e o Senhor quer nos fazer entender que a boda ou a comunhão que o Senhor vai ter com a sua igreja, com os seus crentes, com os homens e mulheres do mundo todo que vão se converter, que têm se convertido, que estão seguindo o caminho do Senhor e que vão ser um só em Cristo Jesus, um só corpo para louvar, honrar e glorificar o nosso Deus. É isso. É essa a boda, o casamento do Senhor. Então percebam quão importante que ele é. Agora vamos para 1 de Coríntios 7. 1 de Coríntios 7, nós temos o ensinamento mais forte do apóstolo Paulo. Os ensinamentos que Deus revelou para o apóstolo Paulo ao respeito do casamento. 1 de Coríntios 7, eu vou ler rapidamente. O apóstolo Paulo fala para os crentes da igreja de Coríntio: quanto às coisas que me escrevestes, bom seria para um homem não tocar em mulher. Mas por causa das fornicações e dos adultérios, cada um tem a própria mulher e cada uma tem o próprio marido. Ele queria que eles tivessem um leito sem mácula. É isso. Porque se algum dos dois adulterasse, então o leito já ia ser maculado, manchado. Eu não sei se vocês conhecem essas palavras. Maculado. Obrigada.
fala que, então, no 3, o marido cumpra para com a mulher seu dever conjugal. E do mesmo modo, a mulher para com o marido. Ela tem que cumprir o seu dever conjugal. Porque eu já ouvi também falar e escrevem para mim e-mails onde as mulheres me contam que elas não querem ter o seu dever conjugal porque elas acham que é pecado. Outras falam que o marido não quer mais ter o dever conjugal com elas por diferentes motivos. Então, eles estão faltando um com o outro no seu dever. Se continuam desse jeito, aqueles casais que ele não cumpre com ela e ela não cumpre com ele nesse dever conjugal, é uma causa de divórcio, segundo o que Moisés tinha permitido para os antigos na época do povo de Israel, quando eles estiveram com Moisés no deserto. Então, fala que é um motivo de divórcio. Por que eu falo? Porque a mulher não vai tolerar aquilo, ou o homem não vai tolerar aquilo por muito tempo. Então, eles vão ter que resolver. Mas por que acontecem aquelas coisas? Pela falta de sabedoria, de inteligência, de amor a Deus, de consagração, pela falta de se entregar a Deus, pela falta do conhecimento de doutrina, a falta de ter temor de Deus e valorizar a palavra de Deus, porque não valorizam a palavra de Deus, não respeitam as coisas de Deus. Porque cumprir com isso aqui é um mandamento do Senhor para que o casamento ele funcione bem e tenha carinho e compreensão entre os dois, para que aquele casamento chegue até o final e Deus possa se agradar de tudo aquilo e aquele casamento seja uma honra para Deus, que vocês honrem a Deus com o seu matrimônio, com o seu casamento perfeito. Tem muitos que acham que é pecado, isso aí não é pecado, porque então Deus não teria falado para Adão e a Eva que eles tivessem muitos filhos. Se aquilo fosse pecado, Deus não tinha feito as coisas desse jeito. Então as pessoas elas querem inventar coisas e justificar, desculpar os seus erros, inventando um monte de coisa que não tá certa. No 4 fala, a mulher não tem poder sobre o próprio corpo, mas o marido, nem o marido também tem poder sobre o próprio corpo e sim a mulher. Quer dizer que os dois têm que concordar, eles têm que combinar. Um não é mais do que o outro, os dois são iguais e é uma compreensão entre eles. Não vos priveis um ao outro. Ele fala porque naquela época eles costumavam ter jejuns. Vamos lembrar que ainda tinha a lei de Moisés naquela época. Então, por causa disso, o apóstolo falava, quando vocês tiverem que se afastar para orar e para estar no meio das coisas de Deus, vocês podem se separar na questão da intimidade, mas aí eles tinham que se voltar, juntar depois. Tudo aquilo veio da lei de Moisés, foram problemas da lei de Moisés, mas uma vez que a lei foi totalmente anulada, o Espírito Santo começou a ensinar para as pessoas os seus deveres e como que eles tinham que louvar e glorificar a Deus, o que era honrar e glorificar a Deus, e que não era só honrar a Deus uma vez por semana ou 2 vezes ao mês, mas todos os dias em espírito e em verdade, no coração, meditar e glorificar a Deus. E as coisas físicas e materiais iam ser de um outro jeito. Não iam ter que afastar dias especiais para uma coisa ou outra coisa, como na lei de Moisés. Mas naquela época, para os apóstolos evitarem os problemas com os judeus, eles falavam, tudo bem, se você quiser se entregar na oração, então ora, se afasta da sua mulher e depois vocês voltem a se juntar e cumprir os seus deveres conjugais. Mas o Espírito Santo, com o decorrer do tempo, ensinou muita coisa para os homens e para as mulheres. E ele ensinou o jeito de nós agirmos, cumprirmos os nossos deveres e fazermos tudo. O Espírito Santo que se encarregou disso, porque o Senhor Jesus disse que ele ia ficar conosco para sempre, ia nos guiar e orientar e nos dizer tudo o que nós tínhamos que fazer. Então aqui o apóstolo fala, depois vocês têm que voltar a se juntar para o diabo não tentar vocês, não armar uma armadilha para vocês. Ele fala que era por causa da incontinência deles. E no 7 o apóstolo fala, queria antes que todos os homens estivessem como eu. Quer dizer, o apóstolo Paulo falou que ele tinha o dom de continência, de se abster
nesses aspectos. E ele fala que queria antes que todos os homens estivessem como eu. Porém, cada um tem o próprio dom, quer dizer, a própria natureza do corpo deles, uns de um modo e outros de outro. Digo, pois, aos solteiros e às viúvas que lhes seria bom que ficassem como eu. Ele queria que eles ficassem como ele, não se casando, não tendo um casamento, porque eles iam ter problemas, obstáculos, discussões. O apóstolo Paulo sabia os problemas que surgem no meio dos casais. Então ele falava, eu aconselho vocês ficarem melhor como eu, para vocês não sofrerem tanto. Fala, mas se não tem o dom de continência, é melhor vocês se casarem. Casem-se, pois melhor é casar-se que abraçar-se, que seria que adulterar ou fornicar. Fala aos casados no verso 10. Aos casados, porém, eu não mando, mas o Senhor fala que a mulher não se separe do marido. Por que ele falava naquela época que a mulher? Porque naquela época a mulher, ela era sujeita, ela não tinha autoridade. Então, mesmo que ela estivesse apaixonada ou não, os pais dela que determinavam que ela tinha que casar com tal pessoa, e ela tinha que morar com aquela pessoa, ela tinha que respeitar aquilo. Mas o fulano de tal, os homens, eles tinham o direito de escolher se divorciar, abandonar, porque eles tinham se apaixonado por outra, eles olharam para outra e eles usavam o divórcio para conseguir se divorciar e ficar com outras naquele tempo. Mas agora não, porque já se passaram milhares de anos e o Espírito Santo se encarregou de ajudar para ter um certo nível de igualdade para todo mundo conseguir escolher o que quer. Então, hoje, a mulher fica apaixonada e fala, eu não quero me casar com esse, ou eu quero me casar com esse, e os pais não podem dominar sobre as suas filhas, não podem determinar o que as suas filhas vão fazer, e elas podem escolher com quem se casar. Mas naquela época, quando nós lemos esses versos aqui, a mulher, ela era submissa. Então, ele falava para ela não se separar do marido, porque era melhor, então, ela ficar sozinha e não se casar. O apóstolo acabou colocando um fardo muito pesado, muito difícil nas mulheres, porque ele sabia que elas tinham que ficar assim, porque é como na antiguidade, quando nós vemos o livro de Juízes, se eu não me engano, teve um homem e ele foi para a guerra. E como ele venceu, ele disse, quando eu chegar na minha casa, a primeira pessoa que vir me encontrar, eu vou oferecer em holocausto a Deus. E fala que quando ele saiu a receber ele, a sua única filha. Ele não tinha mais filhas. E ele teve, então, que entregar aquela filha única para Deus. E como que ele entregou ela? Ela teve que ficar sem casar. Ela nunca conseguiu casar, nem ter filhos. Ela teve que ficar a sua vida inteira dedicada a Deus e não conseguiu se casar. E isso foi um castigo. E ela teve que se submeter, porque naquela época as mulheres tinham que se submeter, porque os pais governavam sobre as filhas. Mas graças ao Senhor Jesus e ao Espírito Santo, que deu liberdade para a mulher, para ela conseguir decidir e falar, eu quero me casar, eu gostei daquele, eu não gostei daquele, e os pais, eles não conseguem mais intervir. Então, agradecemos ao Senhor por causa disso, mas temos que ser sábios e inteligentes e conhecermos a doutrina e respeitar muito e valorizar a palavra do Senhor e agradar a Deus. Então, hoje, como nós temos liberdade como mulheres, nós temos a liberdade de escolher com quem nós vamos casar. Então, sempre vamos pensar que temos que agradar a Deus para honrar Ele com o nosso casamento. Então, aqui, o apóstolo fala, ele colocou um fardo muito difícil para as mulheres quando ele disse, se você se separar, separe-se, que fique sem casar ou se reconcilie com seu marido, e que o marido não abandone sua mulher. Vocês conseguem imaginar todos os problemas naquela época, todos os problemas que surgiram naquele momento sobre o matrimônio, sobre o casamento, e hoje continuam os problemas. Mas vocês sabem para quem não é difícil o casamento?
O casamento não é difícil para os filhos de Deus. Para os filhos de Deus é muito simples e é formoso, é o mais formoso que tem, o mais bonito que tem, o que mais deixa eles felizes, porque é Deus que se encarrega dos filhos dele viverem felizes e desfrutarem da vida deles. É isso. Deus faz tudo perfeito na vida dos homens e das mulheres, aqueles que são filhos de Deus e trabalham para ser filhos de Deus e vão virar filhos de Deus. É essa promessa e é o valor do casamento. É isso que vocês queriam que eu ensinasse, não é? Eu ensinei desde o ponto de vista, desde a ótica da igreja. Eu não quis me envolver na ótica do mundo porque é uma outra coisa. E eu acho que aí já fica com os psicólogos, eles ajudarem as pessoas, porque é impossível. Como que nós vamos ajudar as pessoas que não acreditam em Deus se nós falamos ore e acredita em Deus e peça para Ele, se nós primeiro temos que evangelizar eles no caminho do Senhor? E eu acho que vocês aprenderam muito hoje, não é? Eu vou dar algumas sugestões no final, e essas sugestões são para as pessoas do mundo, para os casais, mas eu vou avisando que Deus é o único que faz todas as coisas perfeitas. Deus é o único que pode ajudar um homem ou uma mulher que são um casal. Ele é o único que pode ajudar eles vencerem todas as dificuldades que se apresentarem na sua vida de casamento, para eles vencerem, chegarem até a meta e eles triunfarem. Só Deus pode ajudar aquele casal a agradar a Deus com o seu casamento, para eles honrarem a Deus com o seu casamento. Aqueles que estão no meio de brigas e discussões, que estão prestes a se divorciar e estão ameaçando divórcio, eu vou dar uns pouquinhos conselhos, porque tem muitos, tem 1000 conselhos, mas eu vou dar para vocês somente uns 10, ou menos de 10, uns 8. Então fala... É que, irmãos, as pessoas que escrevem para mim, me contam seus problemas, falam para mim, por exemplo, o seguinte: o meu casamento foi destruído porque o meu esposo, ele acabou viajando para morar em um outro país, para ter uma melhor vida, para conseguir um melhor trabalho, para ter uma melhor condição de vida. Ele viajou para outro país e me deixou aqui com os nossos filhos, e ele agora falou para mim que ele tem uma outra pessoa lá, ele vai casar com ela e ele não volta mais, então ele me abandonou. Outra pessoa escreveu para mim: a minha esposa foi morar em outro país, falando que tinham oferecido para ela um trabalho, e agora ela fala que ela não me ama mais, porque ela achou uma outra pessoa lá e me deixou aqui com os nossos filhos. Isso acontece, contam para mim isso. Então, quem tem a possibilidade de viajar para um outro país, para um outro lugar para trabalhar, porque ofereceram para você um trabalho melhor, um dinheiro, então é melhor não fazer isso, tá? É melhor vocês viverem um pouco mais pobres, mas morem juntos, não se separem, porque com certeza aquela distância vai fazer vocês se divorciarem, vai fazer o amor se apagar. Porque com a distância vocês vão ter tentações nos dois lugares e vai acabar o amor e vai acabar o casamento. Se for para morar juntos, que seja pobre. Se for para viajar, que sejam os dois. Fiquem os dois ou viajem os dois. Esses conselhos é do que vocês estão contando para mim, tá? Então, outros contam para mim que no lar tem muitas discussões, tem muitas brigas por causa da distribuição das tarefas de casa e da renda entre os casais. Porque hoje trabalham os homens e as mulheres, então vocês têm que combinar os dois com as suas despesas. Eu não sei até onde cada um vai ajudar, mas é melhor ser um 50%. E vocês também se dividirem as tarefas da casa para ser 50% entre os dois, para os dois colaborarem, tanto em casa como na parte econômica, para não acabar o amor entre vocês, nem vocês terem que se divorciar. Também tem uns outros lares onde acontecem muitas humilhações, muitas respostas sarcásticas, seja de um ou do outro cônjuge,
sarcasmo e humilhações. Talvez ela ganhe mais do que ele, então ela fica sendo sarcástica com ele e esfregando na cara dele que ela comprou mais do que ele, que ela fez mais do que ele faz só 20% e ela fez 80%, ou ela fala, é que eu estudei, eu tenho um bom emprego e você não. Então, um dos dois começa a humilhar o outro e ser sarcástico, esfregar na cara do outro, especialmente aquele que ganha mais. Se esqueçam disso, parem de fazer aquilo, porque tudo aquilo é causa de acontecer o desamor e perder o carinho e respeito no meio de vocês. É para respeitar todo mundo. Outras pessoas me escrevem e contam para mim que no lar deles, eles nunca conseguiram tirar férias, porque ele nunca tem nem tempo, nunca arruma nem tempo, nem dinheiro para as férias, e nunca levou a família para viajar. Então, ia ser bom vocês pouparem dinheiro, vocês talvez trabalharem um pouquinho mais, fazerem um trabalho extra para vocês tirarem férias, saírem para um outro lugar e vocês levarem as crianças para se divertir. Vocês têm que parar de jogar aquela desculpa que não tem dinheiro, então por causa disso vocês não tiram férias. Tem os outros que ficam ajudando muito os seus parentes e por causa disso não conseguem ter dinheiro em casa, nem para tirar férias, nem para comprar alguma coisa em casa, porque ficam ajudando os seus parentes. Tem muito homem e mulheres também ajudando os seus parentes e param de cuidar do seu próprio lar por ter que cuidar da outra família. Os únicos parentes que vocês têm que ajudar é seu pai e sua mãe. Do restante, não. Se esqueçam de ajudar irmãos, irmãs, primas, sobrinhos, tios, tias. Se esqueçam disso, porque isso aí não é a sua responsabilidade. Cada um tem que trabalhar e ver como que eles vão arrumar a situação deles. Vocês têm que ser responsáveis só com os seus pais e mais ninguém. Parem de descuidar o seu lar e não procurem se divorciar só por causa de ficar dando todo o seu dinheiro para os seus outros parentes e não ajudando em casa. É melhor não fazer isso, tá? É importante também se comunicar. Falam para mim que ele nunca quer falar ou ela nunca quer falar e fica sempre exaltado sem querer falar. É muito importante falar para vocês se compreenderem, para cada um falar dos seus defeitos, dos seus erros, refletir, falar, olha, eu não gostei disso aqui, eu fico muito brava por causa disso aqui. É melhor fazer isso antes de ficar discutindo e chegar até ameaçar de divórcio. Acho importante também que no meio dessas falas, desses diálogos, tem que ter um reconhecimento dos seus erros, das suas falhas e também aprender a pedir perdão e aprender a perdoar as faltas, os erros do outro. Temos que perdoar e pedir perdão e reconhecer e nos arrependermos das coisas que fizemos erradas para que o casamento dê certo e as coisas comecem a melhorar. Também tem os outros que se divorciam por causa da preguiça. Tem mulheres que falam, ele é muito preguiçoso para trabalhar, ele não gosta de trabalhar, ele só fica endividado e eu tenho que trabalhar para ajudar a pagar as dívidas dele e eu tô cansada, vou me divorciar. Então, aquilo da preguiça podem ser demônios, espíritos, talvez bruxarias, feitiçarias também, no meio de tudo aquilo. Mas temos que orar a Deus, não é? Se você quer triunfar na sua vida, ora para Deus, pede para Deus te ajudar para ser sábio, inteligente, para que essas coisas parem de acontecer. E se estão acontecendo, é para Deus ajudar a resolver se você orar. Cumpram todos, ela e ele, vocês têm que cumprir com os seus deveres em todos os aspectos e cumprir com os deveres como esposos, como homens, como pais. Peçam para Deus ajudar vocês. Orem para o Senhor. E se vocês combinarem os dois e falam, vamos agradar o Senhor, vamos agradar a Deus, porque fala que o Senhor, ele fica agradado com o casal, com o casamento, porque o casamento é para honrar a Deus. Então, por que não vamos agradar a Deus? Por que não vamos combinar, acertar, fazer as coisas melhor? Vamos orar para Deus nos libertar, para Deus tirar de nós todos aqueles demônios que estão nos atando e não deixam que nós possamos viver em sossego, nem ter paz, nem fazer as coisas do jeito
jeito certo. É por causa disso que temos tantas brigas, que temos tantas discussões. Então, a oração é muito importante e vocês têm que pedir a Deus para Ele lhes dar amor e carinho e para Ele libertar vocês de todos os espíritos maus, de todas as maldições, as bruxarias e as feitiçarias para o casamento dar certo. Entreguem tudo nas mãos de Deus se vocês quiserem honrar a Deus com o seu casamento. É isso. Se vocês quiserem isso, então Deus vai ajudar vocês. Então Deus abençoe vocês, Deus ajude vocês, Ele ajude todos nós. Vamos orar para o nosso Deus e vamos pedir para o Senhor. Vamos pedir para o Senhor por causa de todos esses problemas no casamento, mas também pelas doenças, pelas petições e pelos desejos do coração. Vamos orar. Padre Santo, Padre Celestial, Eterno Dios, Padre nuestro Creador y nuestro Dueño, nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Salvador. Eres nuestro todo, eres el todo en nuestras vidas, Señor. Y nosotros hemos aprendido a seguirte, a buscarte, a clamarte y a confiar en ti. Hemos aprendido que cualquier momento difícil en nuestra vida podemos nosotros clamarte, orar y tú estás ahí para escucharnos. Hemos aprendido, Señor, que la oración con fe puede mucho, vale mucho, que tú nos darás triunfos, que tú nos das victorias, porque sabemos orar o sabemos invocarte. Y tú estás allí cerca de nosotros para oírnos y libertarnos y bendecirnos. Gracias, Señor. Padre Santo, extiende tu mano poderosa, Señor, con tu misericordia, con tu amor, con tus promesas que has hecho, con toda esa misericordia que tú tienes para con nosotros. Te pido, mi Señor, que tú extiendas tu mano poderosa también para aquellas personas afligidas, tristes, por las enfermedades, por las dolencias, por esos sufrimientos, por esas brujerías y hechicerías, por esos espíritus inmundos que los atormentan. Que ellos escuchan voces, escuchan órdenes, sienten en su cuerpo la presencia de estos espíritus que les hacen mal, les hace daño. Y todos estos demonios vienen a hacer mal a las personas. Señor, te pido que tú reprendas todos estos poderes del maligno, toda esta envidia del diablo que tiene por los seres humanos, para que ellos no conozcan tu nombre, no conozcan tu rostro, para que ellos no sigan tus pisadas. El diablo se opone y pone muchos tropiezos y dificultades en la vida de muchos. Te pido, mi Señor, que tú des inteligencia, sabiduría a cada uno para que cada uno pueda entender y comprender tus caminos y pueda tener seguridad, convicción delante de ti para que sigan firmes y valientes y puedan luchar y vencer al enemigo en el momento preciso. Padre mío, ten misericordia de todas estas personas que sufren, que los que tienen enfermedades físicas también, los que tienen enfermedades incurables. Extiende tu mano sanadora y limpia y liberta, Señor, bendice a cada uno. Rompe las cadenas, rompe las ataduras y las ligaduras con que el diablo ha atado a muchos. Libértale, Señor, sana, Señor, limpia. Quita, Señor, toda enfermedad, Padre Santo. Gracias, Señor, te damos por oír nuestra oración, por oír nuestro lamento, nuestras peticiones. También hay mucha gente que tiene anhelos en su corazón. Concede sus anhelos, mi Señor. Mira a cada uno, Señor, y bendice a cada uno según tu voluntad. En el nombre de tu Hijo Jesucristo de Nazaret te lo pedimos todo, mi Señor. Para Él sea la honra, la gloria y la alabanza desde ahora y para siempre. Amém. Gracias, Senhor. Vamos cantar para o Senhor o coro 25, que chama Eu Vivo, Senhor, porque Tu vives. Bendito seja o nome do Senhor. Yo vivo, Señor, porque tú vives. Porque tú vives, Señor, yo vivo. Me das consuelo, me das abrigo. Porque, Señor, tú me diste conmigo. Tu Señor, estás conmigo.
Soy salvo, Señor, pues me salvaste. Pues me salvaste, Señor, eternamente. Y voy al cielo, voy a la gloria. Porque, Señor, tú me diste la victoria. Y voy al cielo, voy a la gloria. Porque, Señor, tú me diste la victoria. Yo vivo, Señor, porque tú vives. Porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Me das consuelo, me das abrigo. Y en la aflicción, tú, Señor, estás conmigo. Soy salvo, Señor, pues me salvaste. Pues me salvaste, Señor, eternamente. Y voy al cielo, voy a la gloria. Porque, Señor, tú me diste la victoria. Y voy al cielo, voy a la gloria. Porque, Señor, tú me diste la victoria. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. Agradecemos ao Senhor porque mais uma vez Ele nos permitiu estarmos aqui no nosso ensinamento, nessa aprendizagem, aprendendo, lembrando a doutrina, os mandamentos do Senhor e desejando com todo o nosso coração que nós possamos conseguir alcançar aquele triunfo, aquela vitória espiritual, para que possamos estar lá com Deus na eternidade, que vocês também consigam vencer, ser fortes e corajosos e chegar na presença do Senhor, agradando Ele em tudo. É isso que eu desejo. Eu quero que vocês continuem em frente, que não se sintam aflitos, não se sintam deprimidos, porque tem muitos que entraram num estado de depressão muito forte, muito grave. Eu aconselho vocês a pedirem a Deus, peçam para Ele: Senhor, eu estou triste. A minha vida não vale nada, eu não quero mais viver, não acho sentido para nada. Então fala para o Senhor: Senhor, me dá alegria, me dá felicidade, me liberta de todas aquelas coisas e me ajuda para seguir em frente. Clamem para Deus, peçam para Deus, porque Ele está perto de vocês, Ele está ouvindo vocês. Então não fiquem desanimados, não fiquem angustiados, não se sintam sozinhos, nem falem que Deus não ouve vocês, porque Ele ouve. Eu amo vocês no Senhor, continuem em frente, amo as crianças, mando muitos abraços, muitos beijos para todos, obrigada e até mais, obrigada.